você também tem duas motos na garagem e como usar elas. Usar uma, usar outra, usar as duas ao mesmo tempo. Vamos discutir isso nesse vídeo. Olá pessoal, domingo de manhã, nenhum passeio em vista, rodei a semana inteira com a Nil e a K, coitadinha, ficou parada na garagem. Isso aí eu resolvi sair com ela para dar uma voltinha, né? Porque a bateria da bichinha, se você deixar ela muito parada, vai arriando. Pelo menos é que eu tenho sempre acompanhado, fora os externos. Eu sei que na Europa geralmente o pessoal tem problemas com bateria por causa do frio. Aqui no Brasil a gente está muito longe disso. Mas o que eu percebi é que uma semaninha a moto parada, sem ligar, realmente a bateria começa a dar uma quedinha. E aí o que eu me propus quando eu comprei a elétrica foi justamente pelo menos uma vez por semana, se eu não tiver nenhum passeio em vista, dar uma voltinha com ela. Eu vi em alguns lugares, algumas pessoas comentam assim que se colocar a moto em marcha lenta aí uns 30 minutos já seria suficiente para carregar a bateria, mas realmente eu não acredito nisso. Porque não é só carregar a bateria, você tem que girar o pneu, tem que rodar os pneus, tem que fazer o sistema de combustível ali, queimar o combustível que está no tanque, né? E realmente veículo parado é um problema. Acho que não é uma coisa muito saudável. Tanto que se você tiver um veículo que fica parado na garagem ali, que você fica um mês ou até mais sem mexer nele, realmente a chance desse veículo parar de funcionar de vez é muito grande. Tem colegas que tem moto que fica parado 2, 3 meses e toda vez que ele vai tentar usar ele tem que trocar a bateria ou tem que arrancar a bateria e mandar carregar porque a bateria arriou. E olha, mesmo motos que tenham aí e não tem sistema de alarme, consumidores aí de bateria, acho que a bateria por si só ela vai perdendo carga e chega num ponto que ela não segura mais, não sustenta mais a carga, né? Já atingi recentemente aqui 8.000 quilômetros com a K, que beleza. Revisão dos 10.000 já foi feita, então vamos rodar bastante aí. Na verdade eu fiz com 7.500 quilômetros a revisão. Voltando à questão de rodar com ela, então como assim, eu tinha planejado uma viagem para esse final de semana, mas a viagem não deu muito certo. Então mais uma vez vou ficar aqui por uma região. Aí eu fiz planejei um trajetinho aí de uns 30 minutos no máximo. Vamos ver se eu vou conseguir, se vai ser suficiente para deixar a bichinha quente. Pode ver ali, já chegou na temperatura de trabalho, que são os 2 tracinhos. A partir de agora começa a ficar interessante o motor. A ideia aqui não vou correr, a ideia é justamente dar uma curtida, andar um pouquinho com ela. O que eu tenho feito no final de semana, eu tenho guardado a Nil, tenho deixado ela encapar. Eu tiro a capa, eu tenho uma capa para cobrir a capa, para não pegar muita poeira. Por conta da semana, a região que eu moro é muito próxima a uma avenida, então pega muita poeira, uma fuligem preta, né? Então o que eu fiz, eu cubro ela, e de sexta ou sábado eu pego e eu cubro a Nil e descubro a AK e deixo ela disponível para uso no final de semana. Mas como esse final de semana não deu muito certo, eu acabei ficando em casa. Eu resolvi tirar hoje a bichinha para dar uma voltinha, só para esquentar um pouquinho, fazer girar o óleo, mudar a posição dos pneus. Eu aproveitei e fiz um vídeo, porque eu acho que isso aí deve ser alguma coisa que várias pessoas que tem a K ou que tem outros tipos de moto podem estar enfrentando. Tem uma moto de viagem, uma moto de passeio, uma moto para trabalho. E aí a tendência natural que a gente tem é rodar com a moto que é mais econômica, né? Que a moto seria a moto de trabalho, e deixando a moto de passeio encostada, né? E aí eu queria saber de vocês, o que vocês fazem quando quem tem mais de um veículo? Não precisa necessariamente ser moto, pode ser carro, porque hoje em dia tem muita gente trocando aí o carro pela moto, acaba deixando o carro em casa na garagem, e esse carro ele vai parar de rodar, vai ficar aí
mais de uma semana. E aí o que vocês fazem? Vocês andam com o carro, vocês saem, vocês só deixam ele em marcha lenta? O que vocês ouviram falar a respeito disso? É interessante, se vocês quiserem comentar, vai ser bem, acho que vai ser bem interessante pra gente crescer em conhecimento. Mas como eu disse, o que eu aprendi quando eu era menor, meu pai sempre deixava o carro em marcha lenta, e isso era, pra ele, dizia que era suficiente. Mas o que como eu disse, recente eu li que não é suficiente não. Mesmo de meia hora de motor ali girando em marcha lenta, às vezes o carro tem um aquecimento irregular, você não está pegando vento frontal, né, ali para refrigerar o sistema. Às vezes não é muito saudável. Muito bem, pessoal, vou continuar com o meu passeio aqui. Se vocês gostaram desse tópico, curtem, comentem, se inscrevam no canal. Vai me ajudar bastante a entender que esse material que eu estou fazendo é relevante para vocês. Então, um abraço a todos e até lá.